Bem-vindos ao programa Contra a Capa, que você já sabe, é esse nosso encontro semanal em que a gente traz aqui autores, autoras, para falar sobre a sua literatura, sobre a sua vida, sobre suas experiências, sempre trazendo pessoas mineiras ou que têm uma forte ligação com Minas Gerais. Esse aqui é o espaço da literatura mineira. Hoje a gente recebe não um mineiro de nascimento, mas de coração, que já tem uma história aqui com Minas Gerais, é um professor, é um escritor e vai nos falar sobre a sua obra e falar um pouquinho sobre literatura também. Estamos aqui com Fábio Martins. Fábio, seja bem-vindo ao nosso programa, mais uma vez. Você já é de casa, né? Então, obrigado por ter aceitado o convite, participar com a gente aqui, para falar sobre os seus livros e para falar um pouquinho de literatura, né? Eu estou muito feliz de estar aqui com o tio Flávio, que eu sigo há um bom tempo. Não né? tanto. Mas me sinto em casa mesmo. Estou aqui muito feliz e para esse bate-papo. Para fazer essa troca aqui, né? Olha, antes da gente começar a fazer esse bate-papo, eu vou falar para vocês onde vocês podem nos encontrar. Esse programa que está sendo gravado, ele é levado ao ar toda quinta-feira, 19 horas, no canal 12 da Claro TV. Mas também estamos no YouTube, Jornal Hoje em Dia BH, e toda quinta-feira às 19 horas a gente vai para o portal do Jornal Hoje em Dia. Quem não nos assistir no portal ou na TV Promove, pode nos ouvir em algumas rádios e buscar o YouTube, porque a entrevista está gravada. Então, onde nos encontrar? No Jornal Hoje em Dia, na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV, também na Rádio Web Hoje em Dia e nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, na Gortubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Já deixo aqui um abraço aos ouvintes dessas rádios que nos prestigiam sempre no programa Contra a Capa. O Fábio Luiz de Melo Martins, ou simplesmente Fábio Martins, ele nasceu em Santos, no litoral de São Paulo. Foi criado em São Vicente, também é litoral paulista. É poeta, cronista, contista e professor de literatura, língua portuguesa e literatura. Atualmente reside em Belo Horizonte com a esposa Ana Paula e com a filha Helena. É autor de livros, de poemas e de um livro de mini-contos sobre a cidade de Belo Horizonte. É um atento observador da alma e dos relacionamentos humanos. Além dos mini-contos que você tem, a gente está falando agora, vai falar hoje sobre esse livro, Isso. Que é um lançamento, né? Lançamento. Ele é recente. Saiu finalzinho de março, comecinho de abril. Ah, então novinho. Ô, Fábio, para a gente poder então começar a conversar aqui, eu queria que a gente falasse sobre esses mini-contos de Belo Horizonte. Como é que surgiu a ideia? A ideia surgiu assim, eu estava caminhando para fazer 10 anos aqui em BH e eu fui recolhendo histórias. A minha esposa, a gente sai muito e a gente sempre ficava observando as pessoas e vendo as histórias acontecendo. E ela falou, por que você não conta essas histórias? E aí um dia eu comecei a sentar e buscar na lembrança histórias desses 10 anos. E eu fui escrevendo. Contos breves, né? De 8, 10 linhas no máximo, com essas histórias. Então eu falo que são histórias que eu vi, ouvi e vivi. Né? Muita gente pergunta assim, mas todas as histórias aconteceram? Não. São reais? Algumas foram inspiradas, assim. Algum fato que você viu que eu vi surgiu. E dali surgiu uma história. Por exemplo, eu vi uma moça uma vez caminhando com um cachorro. Não sei quem é a moça, não sei se ela tem namorado, se ela não tem, mas saiu uma história de uma moça com um cachorro bravo que tinha um namorado. Então, a partir de um fato, cotidiano, a história surgiu. Muitas histórias eu vivi mesmo, vi, né? Essa história, eu gosto muito de observar as pessoas, observar os acontecimentos, então acaba que algumas são realmente coisas que eu observei.
Outras foram inspiradas por situações e pela cidade, né? Que inspira por si só, né? O grande personagem de todos os contos é a cidade. Você falou que você estava comemorando 10 anos em Belo Horizonte. Hoje você tem quanto tempo aqui? Eu estou com 11 anos 11 aqui. anos. Então o livro foi do ano passado? O livro saiu... Isso, foi o ano passado. Ah, entendi. E aí, me conta o seguinte, assim, a minha dificuldade, isso algumas pessoas não têm, essa dificuldade, mas a minha dificuldade de escrever histórias curtas. Mini contos, você tem que ser muito direto, né? Você tem que passar uma ideia, esclarecer aquela ideia, colocar um sentimento, talvez, em poucas linhas, 10 linhas. Como fazer um mini conto? Como então, condensar aquelas informações todas? Eu falo que para mim o desafio não é o escrever pouco, é o escrever muito. Depois a gente vai comentar sobre os teus lábios só não me disseram adeus. Para mim foi o grande desafio. Eu sempre fui da história curta, né? Tanto porque a minha origem é como poeta, escrevendo poemas. Então, para mim, é muito mais fácil o condensamento. Continuar já é mais complicado. Que interessante isso. Eu sempre lembro de uma frase do Luiz Fernando Veríssimo, que quando perguntaram para ele quando ele publicou, acho que o único romance que ele tem, ele falou, não, é fácil, é só escrever um conto e não terminar no final. Porque é isso, eu sempre dominei mais a coisa da história curta. O Teus Lábios Só Não Me Disseram Adeus nasceu como um conto. Depois eu vi que não ia caber. Aí ele virou um romance, Aí né? ele virou um romance. Então, na verdade, na minha cabeça, assim, tudo surge como uma história curta. E depois eu vou trabalhando. Tá, a gente está falando de mini contos, do outro livro que você lançou sobre Belo Horizonte. Mas me conta aqui então, já que você é professor de literatura, você trabalha hoje em escolas de ensino fundamental e médio? Isso, eu trabalho no Colégio São Paulo Irmãs Angélicas. Sei. Eu dou aula de português no 6º e 8º ano e de literatura no ensino médio. Ah, ótimo. Então, já que você trabalha nessa área, fala pra gente aqui, as pessoas que estão chegando agora, as pessoas que não têm um hábito com a literatura, o que seria o básico? A diferença de contos e crônicas. O conto, ele tem uma tradição mais ficcional, né? Ambos são histórias curtas, breves. Não tão curtas quanto os mini-contos, Não tão curtas quanto os mini-contos, mas são histórias curtas, com um espaço único, poucos personagens. A crônica narra mais a coisa do cotidiano, né? Ela tem uma origem muito mais jornalística. Então, ela pega um fato, né? O cronista pega um fato do cotidiano e vai trabalhar em cima daquilo, ou reflexivamente, ou como o Fernando Sabino fazia muito bem, com um humor muito fino. O conto já não. O conto tem esse casamento, vamos dizer assim, com a ficção, com a literatura, né? A crônica é muito mais um gênero jornalístico. É uma foto daquele momento, né? Tanto é que você pega os grandes cronistas brasileiros, você tem ali a oportunidade de ver quase uma aula de história, né? Você pega, por exemplo, livros de crônicas do Drummond, você vê, por exemplo, o Rio de Janeiro daquela época, quando ele vivia, o Fernando Sabino, a mesma coisa, o Rubem Braga, né? Então tem essa coisa uma fotografia mais do cotidiano, né? O conto já não, o conto é plenamente ficcional, é uma possibilidade de viajar pela imaginação mesmo. Isso é bom. Agora, já que a gente está falando das características dessas duas linhas, fala pra gente aí do romance. O que é o romance, então? Então, o romance, muita gente tem uma visão, por conta do nome, né, romance, as pessoas acham que é uma história romântica, de amor, né? De amor. E eles viveram felizes para sempre. E a origem do romance é de romanceiro, né, de história mesmo, né, de uma história contada, que vem lá desde as novelas de cavalaria da Idade Média.
Então, o romance, ele tem várias possibilidades, né? Vários estilos, né? Você tem romance de aventura, de terror, enfim, de vários estilos. Mas as pessoas sempre associam, né? É muito engraçado. Um drama. Então vai ser uma história de amor. É um drama, né? Amoroso. E não é, né? É uma história ficcional. Normalmente um texto mais longo, onde você tem a oportunidade de explorar mais os personagens, as situações. Pois é, e aí você vê então esse ano Com Teus Lábios Só Não Me Disseram Adeus. Isso. Que é um romance que você cria uma personagem, alguns personagens obviamente, vai dando características a esses personagens para poder escrever essa história. Então conta pra gente aquilo que pode ser contado desse livro aqui. Qual que é a história dele? Então, como eu falei, ele nasceu de um conto. Uhum. Você estava escrevendo um conto e era para ser um conto e ponto. E ponto. Eu tinha imaginado uma história para falar sobre o luto. Uhum. E a única coisa que eu tinha na cabeça de cara é que o personagem seria feminino. Tá. Isso porque você estava atravessando algum processo desse? Não, eu queria contar essa história. Uhum. E aí, por que eu pensei num personagem feminino? Para não confundir, como era narrado em primeira pessoa, para não confundir com o autor mesmo. Como uma coisa de uma autoficção, uma coisa autobiográfica. E aí eu criei a Rafaela. O pessoal me pergunta, por que Rafaela? Não faço a menor ideia. Não é o nome da minha filha? Né? Acho que é um nome que para mim pareceu sonoro. Então a Rafaela, uma mulher bem-sucedida, uma veterinária com uma clínica estabelecida, aos 43 anos, ela vive uma situação. O pai, ela ia almoçar no domingo com a família, como a gente faz normalmente, e o pai tinha falado para ela que tinha um presente, né, que ele daria para ela, que ele tinha preparado. Só que no dia que era para ela ir almoçar, ela recebe o telefonema da mãe que o pai faleceu. Teve um infarto fulminante e faleceu. A partir daí, eu começo a contar a história dessa mulher que vai lidar com o seu luto, com o luto da mãe. Então, vai ter essa relação das duas. Ela era próxima do pai? Ela era próxima do pai. E tem uma questão assim, só que o pai era um advogado importante, que trabalhou sempre com a luta pelos direitos humanos, foi advogado de presos políticos na época da ditadura. Então, as pessoas viam o pai meio como um herói, assim, né? E ela via como pai, com todos os amores e de sabores, né? Um pai que, isso tem um trecho no livro, né? Um pai de silêncios, muito amoroso, mas muito silencioso, que falava mais pelas ações do que pelas palavras. Então, a partir daí, ela vai recordando. Então, o livro é dividido em 3 partes, que é o luto, a morte, o luto e o reencontro. Que ela vai, em um dado momento, acontecer uma situação que ela vai reencontrar a visão dela desse pai. É que não é um romance mediúnico. Não, não é, não. E assim, o que eu queria falar também, né, quis colocar, é essa trajetória, né? Porque muita gente imagina assim que o luto começa no dia da morte. Não, o luto começa muito depois, né? Porque você tem que lidar primeiro com a morte, com as coisas práticas da morte. A morte é muito burocrática, muito burocrática, né, pra família. Então, e ao mesmo tempo essa mulher está passando por uma mudança profissional. Ela quer novos ares, ela já não se sente mais desafiada pela profissão que ela está realizada. Isso. Eu li uma pesquisa recente que as pessoas
na meia-idade, chamada de meia-idade, já está com 43, né? Isso. Entre 40 e 55 anos de idade, tem uma estagnação na vida da pessoa, seja pessoal e seja profissional, e aí a pessoa tem uma certa angústia, e ela busca, então, lidar com essa angústia. Será que eu estou parada? Será que eu estou vivendo? Será que minha vida tem sentido? Eu não sei se é isso, porque o livro eu não li. Não, mas é um pouco isso, sim. E ao mesmo tempo, né, desses questionamentos, ela vai lidando... Engraçado como é a pessoa ler o seu livro, né? O Miyakoto fala muito isso, né? O livro passa a existir a partir da hora que as pessoas leem. Quando eu escrevi, eu não tinha pensado nisso, que esse presente, que a mãe não quer que ela entre, né? O presente ficou num estúdio, né? Que o pai chamava, o escritório do pai, e a mãe não quer que ninguém entre lá. Porque é meio que... como se o pai ainda tivesse. Conservar aquelas lembranças. Então a única pessoa que entra é a moça que vai limpar. Mas as duas não entram. E aí alguém leu e me falou assim, também é um romance sobre o tempo da espera. E eu nunca tinha imaginado isso. Porque engraçado que o autor escreve e as pessoas vão dando vida mesmo, né? Não, eu não tinha pensado nisso. Eu tinha pensado... Claro, tem a lidar com o tempo, mas para mim era o tempo do luto. Né? E na verdade é o saber esperar o seu próprio tempo. E eu falei, olha que legal, é isso mesmo. Então é muito... Você fala com a leitora, né? Você tem razão, eu pensei em tudo isso. É a história do Drummond, né? O Drummond que fala que quando ele leu a análise... que o pessoal falava daquele poema da pedra, né? Tinha uma pedra no meio do caminho, que o pessoal fazia análise, porque isso ele fala do problema e do não sei o quê. E ele falou assim, gente, e era só uma pedra. Eu vi uma pedra no meio do caminho e eu quis fazer um poema sobre isso. Então é muito interessante porque a história passa a não ser mais sua. É verdade. Né? E é foi muito intenso escrever, porque... Como professor, eu tinha as noites para escrever, então eu gostava do silêncio da noite, de escrever, e eu encontrava com a Rafaela todos os dias, durante 8 meses. Mas a Rafaela, porque você fez uma personagem feminina, que também para os escritores é um trabalho de observação, é um trabalho de entendimento. Quando eu vou falar de um adolescente, eu tenho que entender como é o adolescente hoje, já que eu quero retratá-lo hoje. E é um fato de não só de observar, mas de vivenciar. Lógico que você tem 2 meninas em casa, mas como foi escrever do ponto de vista de uma mulher? Então, foi um grande desafio. E aí eu fui resgatar a minha história. Porque eu fui criado numa família de muitas mulheres, né? Tias, primas... E mulheres que hoje é o que a gente chama de mulher empoderada, né? Naquela época a gente não sabia. Não existia isso, mas não existia o termo, mas elas já eram. Então mulheres muito fortes, muito intensas. Então eu fui resgatar essa vivência que eu tinha com esse universo feminino. E vi que ele sempre foi muito presente na minha vida. Inclusive com muitas amigas, né? Eu sempre... circulei muito bem entre as mulheres, com muitas amigas também. Eu brinco que isso também era meio sofrido, porque aí quando você se apaixonava, ela falava assim, não, mas você é meu amigo. Não, eu falava, poxa. Então, foi muito legal entrar nesse universo feminino. Claro que com muito medo também, porque será que eu estava, né, escrevendo uma mulher que era crível, né? Que ela poderia existir? Então aí o meu próximo passo, quando eu fui terminando de escrever, foi dar para 2 mulheres escreverem, para elas lerem, né? Para minha irmã e para minha esposa. E elas falaram assim, olha, a Rafaela podia ser a vizinha, podia ser uma amiga minha, podia ser uma parente, enfim. É porque tem essa dificuldade mesmo. Você quer falar, por exemplo, de um personagem indígena.
você tem que saber como é, não só a cultura, comportamentos, hábitos, mas o que pensa, né? Como diz aquela abertura do Globo Repórter, né? O que pensa, como vivem. Isso não só do indígena, mas de qualquer personagem. De uma criança, quando você quer escrever sobre ela, você tem que saber como vive, como pensa. Isso, então foi eu falo que foi um grande resgate, né, dessa minha convivência. E, ao mesmo tempo, muito desafiador, porque você está se colocando no lugar de uma pessoa que é uma personagem que você tem que olhar para ela de um jeito de como ela olharia a vida. Não é o Fábio que está olhando. Exatamente. É a Rafaela. Como é que E, claro, é um livro também que tem uma declaração de amor a Belo Horizonte, né? A história se passa em Belo Horizonte, de várias épocas, e aí foi também um desafio, porque eu estava, principalmente quando fala do pai da Rafaela, o Walter, eu estava falando de uma época que eu não vivi em Belo Horizonte. Então fui pesquisar o que existia, o que não existia, né? Então a Rafaela foi se tornando realmente uma pessoa real. Né? Eu sentava todas as noites e perguntava para ela, né? Bom, o que você quer me contar hoje? Né? Fala, Rafaela. Sente no divã, né? E ela foi contando a história dela. Chegou um momento que já não era mais a história que eu tinha. A história já não era mais minha. Ela tomou um outro corpo. Ela era a história da Rafaela. Foi ela que foi contando. E foi muito divertido, muito gostoso escrever. Em alguns momentos é muito, muito forte isso. Em alguns momentos eu me emocionava escrevendo. Né? Porque aquela história que eu imaginei no começo, ela foi ganhando desdobramentos, foi ganhando outras relações, outros personagens que foram compondo a Rafaela também. A Rafaela foi vista também por outros personagens. Então, essa mulher, no final, se tornou, assim, uma companheira mesmo, né? de viagem, nessa viagem que foi escrever o livro. E aí tem o luto também, o seu próprio luto, de que quando você termina a escrita, parece que você está dando um tchau para a Rafaela, né? Sim. Porque as conversas com ela acabaram, né? E aí é difícil abandonar, foi difícil abandonar a Rafaela. Que isso é interessante para o processo de escrita, para a pessoa entender o processo de escrita, porque a gente está falando de se colocar no lugar de personagens diferentes. Um ator, ele faz laboratórios para poder interpretar uma pessoa com uma deficiência cognitiva, né? Qualquer papel que ele faça, ele tem que se colocar naquele lugar. O escritor, ele tem que se colocar naquele lugar. Está falando sobre uma prostituta, ele tem que entender o que é viver a prostituição, a história daquela pessoa. Você escreveu uma mulher, aquela mulher estava presente na sua escrita, você encerrou, porque outras obras virão, pode ser uma continuidade da própria Rafaela, mas aí você tem o ponto final, né? De agora, pronto, Rafael. Você já está pronta. E foi muito, assim, intenso, porque enquanto eu estava... Porque aí depois da escrita tem a reescrita, as várias reescritas, né? Eu fiz várias versões. Então ela estava lá ainda. Eu ainda estava dialogando com ela. Quando terminou mesmo, bom, agora vou mandar para a editora, eu lembrei de uma frase da Lígia Fagundes Telles. Quando ela terminou de escrever, se eu não me engano, foi As Meninas, que uma das personagens, ela falou assim, que imaginou uma das personagens sentando no colo dela, dando tchau e falando assim, mas não fica triste, a gente se reencontra em outras histórias. Né? Então, acho que acaba sendo isso, né? Você olha para personagens e acabam
se reencontrando com você. Né? Agora me conta sobre este título, Teus Lábios Só Não Me Disseram Adeus. Olha, esse livro teve muitos títulos, muitos títulos. Que também é outro parto, né? Dar nome a livros, né? Ele foi chamado de A Caixa do Walter, porque ele deixa um presente numa caixa. Ele foi chamado da História da Rafaela, enfim. E aí eu fiquei pensando, né, nessa história de um pai que era um pai de silêncios, mas ao mesmo tempo muito amoroso. Nas conversas, o que não tinha sido dito? Né? A única coisa que ele não disse para ela foi adeus, porque ele morre sem... Não teve esse tempo. Não teve esse tempo. Né? Foi uma morte súbita, então ele não... E aí eu falei assim, tem tudo a ver com o livro. Eu fico pensando muito sobre isso, porque assim, parece que quando a gente fala viver hoje como se fosse o último dia, parece que a gente está se despedindo todos os dias e parece um lamento infinito, né? Porque eu estou me despedindo todos os dias. Na verdade, viver com intensidade, a presença, o momento, o que o momento exige. E esse dizer adeus, a gente não diz adeus, né? A gente não se abraça achando que pode ser a última vez, a gente não diz tudo em todos os encontros, né? Eu mesmo consegui, através da literatura, falar para algumas pessoas aquilo que eu não tinha condições de falar oralmente, eu falei muitas vezes pela escrita. Então, assim, eu acho que o adeus, ele sempre falta porque a gente não está preparado para ele, né? Sim, sim. A gente nunca sabe quando vai ser a última vez, né? E, então, eu acho que esse título me soou, assim, um título muito verdadeiro. E que é o que a Rafaela diria ao pai, né? Falando, poxa, você só não me disse adeus. E olha, a gente só não pode falar o que tem na caixa. Não falar o que tem na caixa não, mas é algo que marca muito, não é à toa que chama reencontro, porque a Rafaela vai reencontrar esse pai, um pai que ela não via daquele jeito, né? Ela sabia que era um pai amoroso, sabia que era um pai carinhoso, que foi um pai extremamente presente e importante, mas sempre aquela coisa, né? Era meu pai, era o pai que dizia não, era o pai que não deixava ir em determinados lugares. Próximos, né? Os seus alunos que te veem como professor e a sua filha que te vê como pai. Isso. Então, assim, era o pai. E aí ela vai reencontrar esse pai com um outro olhar. Que é uma oportunidade que eu acho que todo mundo deveria ter, né? De ver os seus próximos com um outro olhar, com um olhar que não é daquela posição da relação, né? Então, e é um reencontro com ela também? Com ela, porque na verdade essas três divisões, né, que é a morte, o luto e o reencontro, acabam marcando fases da vida dela, né? Então ela vai lembrar da infância, da adolescência e ela adulta com esse pai e ela se revendo também, né? Ela lembrando de coisas que ela viveu, de coisas que ela viu com esse pai, né? De momentos marcantes. E eu gostaria, assim, de também deixar uma coisa clara, que também é uma coisa da relação dela com a mãe, que é muito bonita. Ela tem uma admiração por essa mãe muito grande. E aí, então, ela também revê a relação com a mãe, que era muito próxima, mas se torna mais próxima ainda nesse processo que ela está passando. Muito bom. A próxima história já está borbulhando? Está na cabeça já, que é uma história de um tema que para mim é um tema importante também, falar do retorno, né?
mas ainda está... Mas é uma continuidade? Não tem nada tá. a ver, aí é uma outra pessoa. Entendi. Aí mas é sobre o retorno, alguém que volta para suas origens. Entendi. Fábio, para poder encontrar você, para poder saber mais sobre os seus livros, onde que as pessoas podem ir? Então, ou no site da editora Apris, né? Ou na Amazon também, tanto o livro físico quanto o e-book. E nas livrarias virtuais, né? Tá na Leitura também, na Livraria da Vila. Então, tem vários canais aí. Para saber mais sobre o que você tem feito. Meu Instagram, né? @poetafabiomartins. Ou no TikTok, é Fábio Martins. Eu tenho feito vídeos sobre literatura. Muito bom. Então, mas o TikTok é só Fábio Martins? Só Fábio Martins. Tá. E o Instagram, poeta Fábio Martins. Ok, muito obrado por essa conversa. Obrigado, tio que Flávio. Voa. Infelizmente passa muito rápido. Mas a gente vai esperar o retorno. Tá? Com certeza. Pessoal, a gente fica por aqui. Agradeço a participação, a presença de vocês e nos encontramos no próximo programa. Até lá.